Olá, meus amigos, graça e paz. Nosso Deus continue derramando chuva de bênçãos sobre a sua vida, sua família, seu lar, sua casa. Estamos aqui mais uma vez com todos vocês para lhe trazer uma mensagem ao coração, para lhe abençoar, em nome do Senhor Jesus. E, como sempre, eu estou aqui para te pedir ajuda, para você me seguir nesse canal. Eu vou te seguir de volta, curtir, compartilhar e comentar. E você que tem um canal no YouTube, eu quero dizer que se você me seguir, se inscrever no meu canal, me inscreva no seu também. Pode se inscrever no nosso canal, mesmo que você não tenha, se inscreva no nosso canal, @BirajaroOliveira55, botãozinho preto, clica, não paga absolutamente nada, é gratuito. Birajara Oliveira, @BirajaroOliveira55, botãozinho preto, se inscreva, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. Nos comentários você pode deixar ali o seu endereço do YouTube, que eu vou me inscrever no seu canal também, tá certo? Vamos à palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, amém, pessoal? Se a pessoa tiver um pouco de noção, que o importante é que nós venhamos pensar, raciocinar, meditar. A palavra de Deus não serve só para você ler, não. A própria Bíblia diz que você tem que meditar na palavra de Deus. Pensar, meditar naquilo que está escrito, porque nós vemos que ela se completa. A Bíblia fala que a luta não é contra sangue nem carne, mas a luta que nós travamos é contra principados, potestades, contra forças espirituais do mal, espíritos dominadores. Amém, pessoal? Então nós estamos lutando contra o quê? Espíritos, demônios. Amém? E para isso nós temos que nos preparar, porque não é fácil. Tá? Você não pode combater espírito com carne. Carne se combate com carne. Espírito se combate com espírito. Então, para que eu possa vencer, para que eu possa tomar posse do milagre, para que eu possa vencer o mal, resistir. A Bíblia diz o quê? Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não é assim? Mas o que é resistir? Não é só aceitar. Eu não aceito o mal na minha vida. Resistir é você botar a vida na mão de Deus. É você obedecer a Deus. Sabe, eu fico pensando, às vezes toda doença é o diabo? Não, não é toda doença que é o diabo. Mas qual é a doença que é um espírito maligno? É aquela que você toma remédio, que você faz exames, que você faz tratamento e não adianta nada. O remédio não consegue reagir no seu corpo. Então ali o problema espiritual, que você tem que combater. Ah, mas tem alguém orando por mim, tem alguém orando por você, mas você tem que fazer a sua parte. É você que tem que resistir. É você que não pode aceitar. É uma luta, gente, não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Às vezes a gente tem que... O que Jesus falou? Você quer me seguir? O que você tem que fazer? Nega a si próprio. Rejeita a sua carne. Às vezes a nossa carne quer que a gente fique em casa. Às vezes a nossa carne quer que a gente fique dormindo. Às vezes a nossa carne não quer que a gente ora. Não é? Às vezes a nossa carne não quer que a gente lê a Bíblia. Mas tem que resistir a isso. Resistir aos desejos da carne, que são completamente opostos aos desejos de Deus. O que Paulo falou? Eu não faço o que eu quero, eu faço o que eu detesto. Amém? Então a gente tem que resistir. Para lutar contra o mal, eu quero dar dois exemplos aqui que você já até conhece. Aí, abra aí, por favor, em Atos 19. 19, versículo 8. Abra aí, por favor. Vamos ver uma diferença aqui, rápida e objetiva. Atos, você sabe qual é, né? Não sabe? Vem Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. No Novo Testamento, não tem o Novo Testamento, sim ou não?
Vem de Mateus, começa lá em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Glória a Deus. 19. Diz o 9. Diz o 9 e 8. Acharam? Eu posso. Ó, Paulo na escola de Tirano. Amém? Foi durante 3 meses que Paulo frequentou a sinagoga, que era a igreja na época, hein? Onde ele falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Ele estava pregando o quê? Prosperidade? Cura? Não, salvação. Ele ficou 3 meses ali falando do reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, ele apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Ou seja, ele foi lá, 3 meses lá e estava insistindo, pregando, amém? Só que ele viu que o pessoal não aceitou. O pessoal estava falando mal. Ah, vocês não querem não? Um abraço. Fui. Meteu o pé. Foi para o outro lado. Amém? Ele estava ali insistindo, pregando, ensinando, falando, orientando, tal. Falando do reino de Deus. Mas ele viu que alguns estavam ali empedernidos e descrentes, não estavam aceitando. Ele pegou e foi para outro lugar. Foi para a escola de Tirano, diga glória a Deus. Agora, isso durou por um espaço de 2 anos. Lá durou 3 meses. Aqui foram quantos anos? 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem o quê? A palavra de quem? Do Senhor. Tanto judeus como gregos. Estava pregando para todo mundo. E Deus, pelas mãos de Paulo, ele fazia o quê? Milagres extraordinários. Não é isso? Sim ou não? Aqui, ó. Vamos lá. Deus, pela mão de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Amém? Por quê? Paulo, ele era carne ou ele era espírito? Espírito. Paulo estava onde? Na sinagoga. Paulo estava fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. Aí isso é uma consagração. Diga glória a Deus. Paulo, ele tinha comunhão com Deus. Paulo, ele buscava a Deus. Então os espíritos não conseguiam vencê-lo. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Como se combate esse mal? Como se combate essa força maligna? Tem que colocar a vida na mão de Deus, a ponto de até pedaço da sua roupa. Satanás não resistia. Ele cortava pedaço do seu lenço, do uso pessoal, botava no enfermo, o enfermo era liberto, curado. Mas não era pelos lindos olhos de Paulo, não é porque Paulo era o super-homem, ele era o super-homem, não, é porque ele mantinha como, é o que a gente prega para você, é o que a gente fala com você. Você quer vencer? Se aproxima de Deus, mas parece que o diabo, ele bota na cabeça da pessoa que não precisa estar toda hora na igreja, não, aí ela não está toda hora na igreja, mas também em casa ela não se consagra. Se na igreja a pessoa não vem, o que ela vai fazer em casa? Você sabe que em casa é para todo mundo, até para mim, pessoal. Em casa, naquela zona de conforto, é um cachorro que late, é alguém que chama, é eu não sei o quê, procurando sempre desviar a sua atenção. Não é assim? Sim ou não? Sim, pessoal. É muito mais difícil. Porque para mim, em casa é um complemento. É um complemento para você continuar ali na presença de Deus. Glória a Deus. Mas em casa, vai lá. Ela não pega a Bíblia para ler, mas não larga o celular. Porque é muito mais fácil, né, com o celular.
Não pega uma Bíblia para ler, não faz uma oração, mas está cheio de problema. Não fala, meu Deus, não fala com Deus, fala com Deus. Parece que é tão difícil, né? Sim ou não? Mas realmente é. Sabe por quê? Porque é espiritual. É a mesma coisa de você for falar com uma pessoa que você não conhece, que você não tem intimidade. Como é que você vai chegar na pessoa? Hein? Você quer pedir algo a alguém que você não conhece. Você está vendo pela primeira vez lá. Você não tem intimidade, você não conhece, você nunca falou. Como é que você faz para chegar até aquela pessoa e pedir alguma coisa para ela? É assim com Deus. Que a pessoa não tem intimidade com Deus, sabe? Que você deveria ter. Correto? Deveria ter. Para expor a ele seus problemas, para falar com ele, meu Deus, me ajuda. Meu pai não aceita esse problema, esse demônio, esse mal, essa força maligna. Me cura, me liberta. Deus não age pelo sentimento, pessoal. Não pense você que Deus vai ter dó de você, peninha de você, porque você está sofrendo. Ele te deu as armas. Se você tem as armas, não usa, então você está aceitando o que está acontecendo na tua vida. E Deus respeita. Uma coisa que Deus faz é respeitar as nossas decisões, ainda que elas sejam erradas. A tua decisão pode ser a mais errada que for, mas Ele vai respeitar. É você que está tomando, então eu vou respeitar a sua decisão. Amém? Então diz assim, ó. E alguns judeus, versículo 13, alguns judeus, exorcistas ambulantes, esses exorcistas aqui eram enganadores, porque eles não expeliam nada, tá? Ele não expulsava demônio de ninguém, mas era a maneira que eles achavam de arrumar dinheiro, como a gente vê hoje aí também, né? Sim ou não? Que demônio não espelha demônio, Satanás não espelha Satanás, porque todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Como é que pode? A gente vê que tem pessoas que não têm sabedoria, né? A pessoa vai num determinado lugar para fazer o mal para outra, e ela vai naquele mesmo lugar para poder fazer o bem. Como é que pode? Não tem como. Ah, fui lá porque fizeram uma coisa para mim, eu vou lá para desfazer essa coisa. No mesmo lugar? Sei, mas vamos lá. Alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram fazer o quê? Invocar o nome de quem? De Jesus Cristo, do Senhor Jesus, sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles estavam tentando imitar. Não adianta você querer imitar. Em nome de Jesus, demônio, sai agora, está repreendido, está amarrado, porque você viu alguém fazendo. Você não está fazendo pelo Espírito, porque você está com a unção, porque você está com a vida na mão de Deus, porque Deus te ungiu. Não, você está fazendo uma coisa que os outros estavam fazendo. Vai adiantar? Não, porque olha aqui, os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva. Ele era sumo sacerdote, ele era um religioso, ele era o principal da religião. Mas o espírito maligno respondeu uma coisa para ele: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. O demônio rasgou ele todinho, botou eles para correr. É o que acontece na vida de muita gente, no sentido espiritual, né? Sim ou não? Você quer libertar alguém, você quer, mas vem cá, você está preparado para isso? Estava até conversando com uma senhora, qual foi fazer, eu vou toda semana fazer oração nela, a prima dela estava lá, uma senhora coitada, cheia de problema, depressão, síndrome do pânico. Aí ela fala: pastor, eu tenho o dom de revelação. Falei: que bacana. Eu tenho um dom de intercessão. Falei: que legal. Qual é a igreja do senhor mesmo? Eu falei o nome da igreja para ela. Ela: sabe que eu tenho vontade de abrir uma igreja? Falei: antes da senhora pensar em abrir uma igreja, procura se libertar.
Que a senhora está pensando que abrir igreja assim, abrir? Muita gente faz isso. Abre uma igreja, fica aberta. Hã? Já vi muitos fazerem isso. Eu falei, por que a senhora não se liberta? Acorda de madrugada gritando. Gritando, falou, a senhora primeiro tem que se libertar. Ah, mas eu tenho muito dons. Eu tenho um dom de cantar. Eu tenho um dom de não sei o que, eu quero pregar. Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Falei, senhora, se liberta. Depois que a senhora tirar esse capiroto do corpo, aí a senhora pode fazer isso tudo. Falei, aberto, rasgado. Esses homens conseguiram fazer isso? Libertar? Não. Eles foram vencidos. Abra lá em Lucas, capítulo 10. Volta, só voltar. Você está em Atos, antes vem João e antes vem Lucas. Volta, por favor. 10:17. 10:17. Olha a diferença. Olha a diferença de uma coisa para outra. Lucas, capítulo de número 10, versículo 17. Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga graças a Deus. Ué, achou ou não achou? Então, regressaram os 70, eram 70 homens, amém? E eles voltaram possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Eles voltaram falando para Jesus, Jesus, os demônios estão nos obedecendo por causa do seu nome. Olha a diferença dos outros lá. Dos outros lá que pegaram o nome de Jesus e foram expulsar o demônio. Vocês estão vendo? Sim ou não? Mas qual é a diferença? A diferença é que o nome de Jesus funciona quando você tem a vida na mão de Deus. Os outros tinham a vida na mão de Deus? Não. Aí usaram o nome de Jesus contra o diabo. O que o diabo fez? Eu não conheço vocês. Quem são vocês? Conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Eles usaram, esconjuro-vos em nome de Jesus, é quem Paulo prega. O demônio não aceitou. Muitas pessoas são assim, por que eu estou na igreja, minha vida não muda? Eu oro, eu peço, eu oro tanto em nome de Jesus. Mas a vida, como é que está? A comunhão, como é que está? Está tendo comunhão? Está com a vida na mão de Deus? Está compreendendo, pessoal? Sim ou não? Porque aí a pessoa fala, não, a igreja que é fraca. Aí o pau quebra, né? A igreja que é fraca, aquele bispo lá não é bom, aquele pastor lá não é bom. Ninguém é bom. Nada presta, só ela. Pensa. Amém? Aí ela começa a culpar milhões de pessoas. Não que lá em casa sou eu que sou de Jesus. Lá em casa sou eu que sou de Deus. Por isso que minha vida não vai para frente. Meu marido não quer me seguir, minha esposa não quer me seguir, meu filho não quer me seguir. Isso é individual. Eles voltaram felizes. Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, eu vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Não é isso que está escrito? E sim porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. Então tudo isso aconteceu por causa de uma coisa, porque os nomes estavam arrolados nos céus. Tudo isso aconteceu porque eles estavam com a vida na mão de Deus. Então quando se está com a vida na mão de Deus, nada absolutamente vos causará dano. O diabo vai até tentar, porque ele vai tentar, isso é normal. Isso aí é a função dele, é tentar. Amém? Ele vai tentar, pode ser. Ele não tentou Jesus? Ele tentou Jesus, mesmo sabendo que não ia arrumar nada, mesmo sabendo que não ia vencer, que não ia arrumar nada, mas ele tentou, porque é a natureza dele, igual a nós. Ele vai tentar, mas se você estiver direitinho, andando direitinho, sendo fiel, com a vida na mão de Deus, ele vai levantar para cair. Então, subentendemos que tudo
só depende de nós. É fácil negar a si mesmo. E contra a carne. A carne é gritante. A carne grita, a carne pede, a carne não se sacia. Mas se você alimentar o espírito, você terá um domínio sobre a sua carne. Amém? Andai no espírito e jamais satisfareis as concupiscências da vossa carne. Diga glória a Deus. Então só depende quem entendeu até aqui. Glória a Deus. Se você entendeu também, irmão e irmã, pratique. A palavra de Deus é para nós praticarmos, vivermos, colocarmos em prática, certo? Compartilhe esse vídeo com o seu grupo de WhatsApp da sua igreja. Eu tenho ele na íntegra no YouTube. Você pode assistir esse vídeo todinho, 100%, na íntegra, lá no YouTube, @Birajara Oliveira 55. Tem um botãozinho preto, você se inscreve, não paga absolutamente nada. Curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação para você ser notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui. E, se você tem um canal no YouTube, deixa aí nos comentários, eu vou ler os seus comentários e aí eu vou te seguir, me inscrever no seu canal também, tá? Me ajuda que eu te ajudo. Você se inscreve no meu canal, deixa o endereço do seu, que eu me inscrevo no seu também, tá certo? E Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Uma linda e uma forte salva de palmas.